Esse é mais um vídeo da série Aprendendo em 13 minutos e 37 segundos. Nesse vídeo você vai aprender mais sobre o framework de desenvolvimento full stack para React chamado Remix. Bora? O Remix renderiza as aplicações no servidor. Já tinha outros frameworks tipo o Next.js e o Gatsby que faziam esse tipo de renderização no servidor também, mas o Remix decidiu fazer de um jeito um pouquinho diferente. Nesse vídeo, você vai ver que seguindo as convenções do Remix, o fluxo de dados da sua aplicação fica muito mais simples, eliminando um tipo inteiro de problemas que a gente tinha e acabava instalando uma biblioteca para resolver. Tipo acesso a dados, buscar dados no servidor, cache, validação de formulário, esse tipo de coisa não existe mais com Remix. Vamos ver como é que funciona no código. Para começar, eu vou digitar o comando que cria uma aplicação Remix, que é o npx create remix. Eu vou dizer que eu quero criar na pasta que eu já estou, mas você pode criar uma pasta nova também. E aqui ele me pergunta que tipo de aplicação que eu quero criar. Aqui eu posso escolher Just the Basics, que vai ser só um esqueleto de um app remix, ou um app totalmente pronto, com acesso a banco de dados, validação, teste, tudo que você imaginar. Tem esses exemplos no site, eu vou deixar o link aqui na descrição. Por nosso exemplo, a gente vai utilizar o exemplo básico. Aqui ele pergunta onde que você quer publicar essa sua aplicação, porque dependendo do provedor aqui que você for publicar, ele cria o projeto de uma maneira um pouquinho diferente. No nosso caso, a gente vai criar com o Remix App Server mesmo. E claro, a gente vai fazer o projeto com TypeScript. Se você quer ver um vídeo sobre TypeScript em 13:37, clica aqui em cima. Vou colocar aqui para fazer o npm install. Eu posso npm run dev. A pasta mais importante é a pasta app. Aqui dentro eu tenho três arquivos principais, que é o entry client, entry server e o root. O entry client lembra que eu falei que é um framework full stack? Então ele tem que ter um jeito de renderizar a sua aplicação no cliente, tem um jeito de renderizar a sua aplicação no servidor. E qual que é a sua aplicação de fato? É o arquivo root.txt. Então tudo que eu tiver que fazer vai ser baseado nesse arquivo aqui. Depois desses arquivos, a gente tem a pasta routes. E é aqui onde a mágica começa a acontecer. Se você quer criar uma rota /pessoas, /adicionar, por exemplo, você vai criar dentro dessa pasta aqui de rotas, uma pasta pessoas. E dentro dessa pasta pessoas, um arquivo adicionar.txt. Se eu duplicar esse index e colocar aqui outra, vamos colocar aqui outra, esse cara aqui vai ser outra página. E vamos tirar tudo que tem aqui na página. Se eu acessar aqui o /outra, eu estou aqui nessa página diferente. Vou deletar tudo que tem aqui. A gente vai colocar aqui página inicial. E vamos salvar. Pronto, esse aqui é o nosso app por enquanto. Eu vou trazer um arquivo chamado db.server. Isso aqui ele só está simulando que eu tenho um banco de dados onde a gente vai adicionar pessoas, tá? O importante aqui é perceber que esse db.server aqui quer dizer que esse arquivo só vai ser importado pelo servidor, não vai ser importado pelo cliente. Beleza, agora que a gente tem um banco de dados fake pronto, a gente quer fazer o seguinte, Eu quero criar duas rotas aqui, Então eu vou criar aqui o L, vamos criar aqui um dois itens, e a gente vai criar um link para essas páginas. O link, se você já utilizou o React Router, é a mesma coisa, é link to pessoas. Claro que a gente ainda não criou isso aqui, Mas a gente já vai criar essas páginas. E vou criar mais um link para pessoas /adicionar. Adicionar pessoa. Pronto, esses links estão aqui na nossa página. Eu vou copiar esse index aqui. Eu vou criar, lembra que eu falei que eu tinha que criar uma pasta? Pessoas. Então aqui dentro eu vou ter o index, que vai ser o raiz desse pessoas, Posso tirar esse cara aqui. Esse cara aqui ele vai ser pessoas. Não preciso de link aqui. E vou copiar e colar. Esse cara aqui vai ser o adicionar. Vamos colocar aqui, adicionar pessoa. Perfeito. Agora que eu tenho essas rotas criadas, quando eu for clicando aqui, ele vai começar a me direcionar. Uma das coisas importantes de entender logo no começo é o conceito do outlet, que são as rotas aninhadas. O conceito de rotas aninhadas, ou nested routes, é você ter uma rota e dentro dessa rota você tem várias outras rotas. Mas quando você tem essa rota em cima aqui, você pode só re-renderizar um pedaço pequeno da sua página. Vamos ver como é que isso funciona. Aqui no nosso root.txt, a gente tem esse exemplo, A gente tem um outlet aqui dentro, ou seja,
quando alguma coisa dentro do nosso app renderizar, ele não vai renderizar o HTML inteiro de novo, ele não vai renderizar o head de novo, ele vai renderizar só esse pequeno pedaço aqui que está dentro do Outlet. Nesse caso aqui, como é o componente raiz, é claro que ele vai renderizar então a aplicação inteira. Mas a gente pode criar os nossos próprios layouts. Por exemplo, a convenção que a gente vai utilizar aqui é o Pathless Folder. Então a gente vai fazer aqui, ó, underline, underline, são 2 underlines aqui, e colocar o app. Isso quer dizer que, apesar de ter o app aqui, ele não vai criar esse cara aqui. Então, se eu fizer barra, underline, underline, app, ele não vai acessar essa informação. Tudo que ele está fazendo é criar aqui um agrupamento lógico para a gente conseguir trabalhar com outras partes do Remix. Então, se eu criar um novo arquivo aqui, underline, underline, app.tstx, automaticamente, tudo que tiver dentro dessa pasta app vai ser rodado com esse layout aqui. Então, vamos copiar o nosso index para cá. Não esse aqui. Esse aqui vai ser o nosso layout da pasta underline, underline, app. E aqui, olha o que eu vou utilizar. Outlet. Isso vai dizer o quê para o Remix? Tudo que tiver aqui dentro dessa pasta app, quando eu estiver renderizando esse conteúdo, usa esse layout e renderiza aqui dentro, exatamente nessa posição. Então, o que eu vou fazer? Eu vou arrastar esse pessoas para dentro dessa pasta app e vou arrastar esse index também para dentro dessa pasta app. E aí, no index agora, eu posso tirar esse menu. Agora, quando eu começar a navegar, ó, todas as pastas, todas as páginas aqui tem esse menu também. Então, no pessoas index, aqui eu quero trazer uma lista de pessoas. Eu vou começar a criar uma função que chama loader. Então, essa é uma convenção do Remix. Quando você cria uma função com o nome loader, ela vai buscar os dados para esse componente aqui. Eu tenho alguns parâmetros que eu consigo receber aqui, que eu posso usar loader args. Então, se eu quiser uma tipagem aqui, né, eu tenho acesso ao params.context, params e o request. Eu quero buscar as pessoas. Então, eu vou criar aqui const pessoas igual db, e aí ele vai importar lá do meu banco de dados de mentira, get pessoas, vou buscar todas as pessoas e vou retornar um JSON, de novo importando aqui da própria biblioteca do Remix, com essas pessoas. Então é um objeto que contém um array de pessoas aqui dentro, tá? Eu vou utilizar aqui resultado, depois a gente muda, igual use loader data. E o importante aqui para a gente ter um resultado tipado, né? Esse user loader data, ele é generics, ele aceita generics. Eu vou colocar o type of loader. Isso vai dizer para o Remix o quê? Traz essas informações que foram carregadas aqui nesse loader, tá? E aí o resultado ele vai saber que é um objeto, que dentro desse objeto tem um array de pessoas. Ó. Aqui eu estou usando o próprio IntelliSense do TypeScript. Com essa informação eu posso fazer o seguinte, entre parênteses aqui, eu vou colocar pessoas.length para saber a quantidade de pessoas que a gente tem na nossa aplicação e vou aqui para a página de pessoas. Para adicionar uma pessoa, eu vou colocar aqui no adicionar TSX, eu vou criar um formulário, só que ao invés de utilizar um form HTML5 normal, eu vou utilizar um componente do próprio Remix, que é o form. Colocar aqui que o método vai ser post, para a gente enviar esse formulário. E vou criar aqui um negócio bem simples, que é o label com input text. Vai ser nome, só para a gente criar essa pessoa, né? O label aqui vai ser nome. E vou criar um botão para a gente submeter, para a gente enviar esse formulário. Criar pessoa. Pronto, a gente tem o nosso formulário pronto. E agora eu quero fazer o seguinte, toda vez que eu clico aqui, eu quero enviar uma requisição para o servidor, né? Então, se eu clicar aqui, Luiz, digitar Luiz e criar pessoa, olha só, eu estou recebendo um erro porque ele está dizendo assim, você não tem nada para receber essa informação do outro lado, lá no servidor. Como a gente está usando esse formulário aqui, né? Ele espera que tenha alguma maneira, né? Que tenha alguma coisa recebendo essa informação do lado do servidor. Vamos criar ela agora. Do mesmo jeito que a gente tem o loader para carregar dados, a gente tem o action para receber esses dados do lado do servidor. Então, export const action. E aqui vai ser a mesma coisa, é uma ação que retorna alguma coisa. Posso ter o params, que vai ser o action args. Para receber essa requisição, eu tenho que fazer o body, vamos fazer assim o body do nosso formulário. Vai ser o params.requests.formData. E aqui eu tenho que dar um await.
porque ele é assíncrono, então isso aqui tem que ser async também. E agora, esse body aqui, dentro desse body, eu vou ter acesso a todas as informações que a gente enviou. Então, se eu acessar body.get e colocar nome, eu vou ter acesso ao valor que foi enviado pelo formulário. Como eu não quero ficar usando o body.get, eu vou te dar uma dica. Você pode utilizar aqui o object from entries e pegar esse cara e transformar direto um form data, criar um objeto JSON a partir dele, um objeto JavaScript normal, com esse object.fromEntries. E agora, esse body vai ter o body.nome. A gente não tem o tipo aqui, então até uma melhoria que você pode fazer é type, add pessoa, nome string, e você pode colocar aqui as add pessoa, porque daí sim, o body vai saber exatamente que tipo que está lidando. Beleza, agora que eu tenho o body.nome aqui, que eu sei exatamente o que eu estou recebendo, eu posso chamar o meu banco de dados de mentira aqui, colocar add pessoa, ele vai precisar só do nome, vou colocar body.nome, e aí ele vai criar uma pessoa de novo, nesse meu banco de dados imaginário. E o que eu quero retornar daqui, ao invés de retornar um JSON, que nem a gente estava retornando antes, eu quero retornar um redirect para barra pessoas. Vou colocar o nome Luiz, e criar pessoa. Ele já atualizou esses dados para mim sem que eu tenha que configurar em lugar nenhum da minha aplicação, quando o componente carregar, faça uma requisição para buscar os dados, etc. Agora que a gente tem a lista de pessoas aqui disponível, fica fácil a gente criar uma listinha aqui. Pronto, tem o Luiz, se eu for aqui adicionar outro Luiz, cria pessoa, outro Luiz, perfeito. Para finalizar, vamos entender como é que a gente usa os parâmetros. Ao invés de a gente só renderizar o nome aqui, vamos renderizar um link. E vamos mandar esse cara aqui para barra pessoas, barra p.id, para a gente ver os detalhes de uma pessoa, vamos dizer assim, né? Colocar aqui o nome, então agora isso aqui é um link. E quando eu clicar aqui, ele vai mandar aqui, ó, pessoas, barra um IDzão aqui, certo? O parâmetro no Remix, ele é um cifrão, e qualquer nome que você queira dar aqui, nesse caso aqui, eu vou colocar id.txt. A gente tira o que a gente não precisa. Eu vou precisar do loader, não vou precisar desse cara. E aqui a gente vai fazer o seguinte, detalhes da pessoa, e aí a gente vai colocar o nome da pessoa quando a gente tiver esses detalhes, tá? Como que a gente carrega esses dados então? Voltando rapidinho, vamos importar esse cara aqui. Eu vou pegar const pessoa igual db. Cadê? Importa meu db aí. .get pessoa. Preciso passar o id aqui. Da onde que vem esse id? Params. Params. Qual que é o nome que a gente está usando? ID. Então, colocando o ID aqui, ele já vai enviar isso aqui automaticamente. Beleza, tendo essa informação aqui, eu posso retornar o JSON com a pessoa. E aí a gente utiliza de novo pessoa igual useLoaderData, coloca o nosso typeOfLoader, e aqui eu tenho acesso à pessoa que eu estou trabalhando. Então, pessoa.nome. Vou atualizar a página e pronto, detalhes da pessoa e o nome da pessoa. Então é isso, se você gostou do conteúdo do vídeo, deixa um like aqui no canal, ativa o sininho, faz tudo aquilo que você já sabe fazer, deixa um comentário com sugestões para os próximos vídeos. E claro, não esquece de compartilhar esse conteúdo com alguém que pode se interessar pelo assunto também. Até a próxima!